Vamos dar sequência ao nosso vídeo anterior, a segunda parte. Nós falaremos sobre a importância da frase na construção de um texto. A frase é uma construção comunicativa de sentido completo, sendo composta por uma ou mais palavras, possuindo ou não verbo, de teor afirmativo, negativo, interrogativo, exclamativo ou imperativo. Então nós sabemos que as frases elas podem ser afirmativas, pode ser uma interrogativa, elas podem ser negativas e elas podem possuir verbo ou não. No próximo slide nós veremos os exemplos de algumas frases com verbos e frases sem verbos. As frases que não possuem verbos nós costumamos chamar de frase nominal, que é a frase construída sem verbos. Nós temos aqui alguns exemplos como fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Nós vemos aí que essas primeiras, elas são frases exclamativas, né? A última frase já é uma frase afirmativa. A frase verbal. A frase verbal é uma frase oracional. Por quê? Porque é um conjunto de frases que possuem verbos, elas constituem um período. Frases com apenas uma oração, constituída por apenas um verbo explícito ou oculto, ou uma locução verbal, por exemplo, a festa estava agradável e divertida, nós temos aí o verbo estar. Vendemos muito hoje, nós temos aí o verbo vender. E andando distraído pela manhã, nós temos o verbo andar. E na última frase, já tinha saído para o trabalho, nós temos aí o verbo ter. Então nós podemos observar que todas essas frases aqui, elas possuem verbos, então elas constituem oração. As frases nominais, elas não constituem oração porque elas não possuem verbos. Parágrafo. O que vem a ser um parágrafo? É cada uma das partes da estrutura formal, externa, física de um texto. Ela é formada por um ou mais períodos. É estruturada em torno de uma ideia central chamada de tópico frasal. A ideia central é desenvolvida por ideias secundárias. A cada nova ideia central deve corresponder a um novo parágrafo, ou seja, a gente constitui ali um conjunto de ideias, um parágrafo. Para dar sequência ao parágrafo seguinte, a gente vai dar sequências àquela ideia que nós constituímos no primeiro parágrafo e assim sucessivamente determinarmos o texto. O desenvolvimento da ideia central por ideias secundárias é que vai determinar a extensão de um parágrafo. Vocês podem observar que nesses vídeos eu coloquei os tópicos de acordo com as apostilas de vocês. Então é interessante quem puder acompanhar já com uma apostila, seria mais legal. Como se estrutura o parágrafo padrão? A estrutura do parágrafo. Como unidade do texto para sua produção, deve ser observado os mesmos procedimentos para a elaboração do texto como um todo. Ele pressupõe formulação e delimitação do assunto, planejamento das ideias e objetivo a ser atingido. Andrade Medeiros, 2006, página 2009. Portanto, um parágrafo, assim como um texto, apresentará, em geral, um começo, que é a introdução, o meio, o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão. Vejam só, de acordo com o tema, o título do texto, a gente vai desenvolver uma ideia, essa ideia a gente vai distribuir, né, entre parágrafos, respeitando a parte introdutória, que a gente vai introduzir ali o assunto de acordo com a temática, depois a gente vai dar continuidade no desenvolvimento e ao final a gente conclui aquela ideia. Língua falada e língua escrita. Nós vamos ver um pouquinho da parte oral, que é a fase que ela dá mais ênfase na questão da comunicação e também a língua escrita. Qual o conceito de fala, né? Porque é através da fala que nós conseguimos nos comunicar com outras pessoas. A fala é o uso individual da língua, é a concretização da língua em si. Língua e linguagem.
A língua difere da linguagem, porque a linguagem é o conceito abstrato que se refere à capacidade humana de comunicação. Já a língua é uma manifestação dessa capacidade, um sistema de signos inerente à espécie humana. Língua falada e língua escrita. O que seria a língua falada? A língua falada, ela ocorre em tempo real, em espaço situacional, condicionado, é produto textual, interativa por excelência e por isso exige cooperação. Ou seja, a língua falada, ela sempre vai depender, porque ela vai ocorrer entre duas ou mais pessoas, de acordo com a situação ali daquele momento, né? A língua escrita, ela já é uma comunicação unilateral, porque ela é mais sintética e objetiva. Ela não é interativa como a língua falada. Ela é solitária, mas prevê cooperação. É um produto textual. Porque na escrita você faz uma coisa mais individual, por isso que ela diz que ela é mais solitária. Porque a língua falada você vai estar ali interagindo com outras pessoas, através da comunicação. Registros ou níveis de fala. Nós temos aqui o popular, que é a linguagem mais popular, tem também a linguagem vulgar, o popular coloquial e o culto ou formal. A linguagem popular, ela usa as gírias de forma mais exagerada, né? A linguagem popular coloquial, ela usa as gírias de forma mais moderada. E a linguagem culta ou formal, ela não utiliza gírias. Ela só utiliza palavras de padrão formal, da norma culta. Nós temos aqui o uso diferente da língua devido a diversos fatores. Nós temos os fatores regionais. É possível notar a diferença do português falado por um habitante da região Nordeste e outro habitante da região Sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, também há variações no uso da língua. Nós podemos observar, principalmente aqui na nossa região Nordeste, né? Nós temos uma forma de falar bem peculiar, né? Bem cultural, mas que muitas vezes acontece de algumas pessoas, né, que moram em outras regiões do país, tem até um certo tipo de preconceito com as pessoas que vivem no Nordeste, né? Com a forma cultural e rica que nós, que somos do Nordeste, falamos. Nós temos alguns fatores também que são os culturais. O grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo também são fatores que colaboram para os diferentes usos da língua. Uma pessoa escolarizada utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola. A gente percebe a questão da conjugação, a forma de falar, que muitas vezes as pessoas que têm uma baixa escolaridade, nós vai para tal lugar. Geralmente quem frequentou a escola jamais diria que nós vamos a determinado lugar e assim por diante. Nós temos também os fatores contextuais. O nosso modo de falar varia de acordo com a situação em que nos encontramos. Por exemplo, quando nós conversamos com nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se estivéssemos discussando em uma solenidade de formatura, em uma missa, por exemplo, né? Você fosse fazer uma pregação, nós não usaríamos, alguns termos a gente não poderia usar. A gente utilizaria a linguagem de acordo com o ambiente, de acordo com a situação. Nós temos também os fatores profissionais. O exercício de algumas atividades requer o domínio de certas línguas, chamadas as línguas técnicas, abundantes sem termos específicos. Essas formas têm o uso praticamente restrito a intercâmbios técnicos de engenheiros químicos, profissionais da área de direito e da informática, biólogos, médicos, linguistas e outros especialistas. Aí são aquelas linguagens que às vezes os advogados costumam utilizar e às vezes outras pessoas têm dificuldade de identificar, de compreender por não ser corriqueiro para eles, né? Não ser palavras diferentes do uso cotidiano. Nós temos também os fatores naturais. É quando o uso da língua
pelos falantes sofre influência de fatores naturais, como idade e sexo. Uma criança não utiliza da mesma maneira que um adulto. Daí fala-se em linguagem infantil e linguagem adulta. Quem sabe que é criança, né? Como ela tem uma imaginação ainda muito infantil, ela vive mais no mundo da fantasia, a voz também, a forma de se expressar, as coisas que ela fala, é uma linguagem bem mais diferente. Por isso que ela é chamada de língua infantil. É uma linguagem diferente da linguagem adulta, porque não é uma linguagem madura. Pronto, então no próximo vídeo nós daremos sequência. Até mais.